São 8 horas e 9 minutos, horário de Brasília, 2 horas e 9 minutos no horário de Israel. Nós temos imagens ao vivo que chegam agora de Tel Aviv, de um domingo de sol por lá. Ontem à noite, o céu de diversas cidades israelenses foi iluminado com drones, mísseis lançados pelo Irã. Todos eles, segundo Jerusalém, interceptados antes de atingirem o solo. Uma criança de 10 anos teria ficado ferida, não se sabe exatamente em que circunstâncias, mas teria ficado ferida, uma criança de 10 anos, estilhaços, algo nesse sentido, mas não houve divulgação detalhada sobre de fato o que aconteceu. Mas o domo de ferro, mais uma vez, funcionou e conseguiu interceptar, segundo Jerusalém, segundo Israel, conseguiu interceptar todos os armamentos lançados pelo Irã em retaliação, segundo o Irã, ao atentado cometido contra a embaixada iraniana na Síria. Você vê imagens agora, portanto, ao vivo, direto de Jerusalém. Nós estamos com os olhos voltados para lá depois daquele que foi o pior ataque em muito tempo contra Israel. Estamos com olhos voltados para o Oriente Médio e para a repercussão em todo o mundo também. Por isso, quero chamar para a nossa cobertura o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. O exército israelense se pronunciou ao longo de toda a madrugada sobre esses atentados da noite de ontem, horário de Brasília, madrugada de hoje, horário de Israel. Nós vamos ao vivo, então, à Europa para saber do Luca Bassani qual é a repercussão por lá, o que é a União Europeia, o que é que o mundo está dizendo a respeito do que aconteceu ontem à noite, horário de Brasília. Luca, boa tarde para você por aí. Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham neste domingo histórico também aqui na Jovem Pan News. Realmente nós vemos que grande parte das nações do mundo, principalmente as nações democráticas, condenaram o ataque da República Islâmica do Irã, que foi orquestrado. O ataque do Irã foi frustrado. E que mostram exatamente a possibilidade de uma guerra regional se expandindo. Inclusive, falando sobre o balanço de tudo aquilo que aconteceu e como que o exército de Israel, as forças de defesa de Israel conseguiram interceptar 99% dos drones lançados, nós temos uma fala do principal porta-voz das forças de defesa de Israel, Daniel Hagari. Vamos acompanhar. O ataque do Irã foi frustrado. Infelizmente, uma menina de 10 anos foi atingida por estilhaços e nós desejamos uma pronta recuperação a ela. Fora esse caso, pelo que sabemos, não há nenhuma morte. O ataque do Irã foi frustrado. Exatamente como disse Daniel Hagari, uma força coordenada de israelenses, americanos, britânicos, jordanianos, entre outros países, conseguiram deter a maior parte desses drones que fizeram um caminho muito longo de mais de 1.500 quilômetros desde o Irã, sobrevoando o Iraque, a Síria, até chegar em Israel, e eles disseram que tudo correu melhor do que o esperado. Obviamente que nós sabemos que esse início de conflito pode ter outras repercussões, não sabemos se Israel de fato responderá diretamente com ataques ao território do Irã, lembrando que o que desencadeou tudo isso foi um ataque ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, portanto não foi o território iraniano que foi diretamente afetado, mas o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingança e, de fato, como a inteligência americana já havia dado nas últimas horas, esse ataque aconteceu. Também relacionado à quantidade de drones, o tamanho deste ataque, nós temos outra fala de Daniel Hagari que mostra a dimensão do ataque. Na noite de ontem, o Irã lançou um ataque contra Israel e disparou mais de 300 ameaças dos mais diversos tipos. As ameaças iranianas foram neutralizadas pela superioridade tecnológica e aérea do exército de Israel, em combinação com a forte coalizão de luta, que, juntos, interceptaram a grande maioria das ameaças. Eles interceptaram 99% dos disparos lançados contra o território do Estado de Israel. Vale a gente lembrar toda a nossa audiência, Rafael, que apesar de ser um inimigo histórico do Estado de Israel, o Irã nunca atacou diretamente do seu território o Estado judeu e sempre utilizou de grupos fundamentalistas, terroristas, procurações no Oriente Médio para fazer esse trabalho. A exemplo do Hezbollah na região sul do Líbano, uma região norte de Israel, que também realizou ataques e que tem, de fato, desde o começo da guerra no ano passado, também entrado em confronto
constante com as forças de defesa de Israel, além, é claro, do Hamas, amplamente financiado pelo governo iraniano durante os últimos 15 anos, e mais recentemente os Houthis, fundamentalistas xiitas que atuam na região mais ao sul do Iêmen e que também atacaram, mandaram não só drones para a região do Mar Vermelho em Israel, mas também em diversas embarcações da Marinha Mercante que são relacionados aos países ocidentais. Então a gente vê que tem um aspecto histórico por envolver um confronto direto do território iraniano a Israel e obviamente que nós continuaremos acompanhando ao longo de todo esse domingo as falas dos principais líderes mundiais. Por enquanto a Rússia e a China não se pronunciaram de forma oficial. Nós vemos que muitos líderes ocidentais, exemplo aqui da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz condenou o ataque iraniano, o presidente Joe Biden, o presidente Emmanuel Macron, entre outros líderes ocidentais, e o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pedindo uma desescalada dessas tensões, mas por enquanto a gente vê que ainda estão calculando a possibilidade de uma resposta e como isso de fato será interpretado pelos aliados regionais do Irã e do próprio Estado de Israel, que provavelmente também não deixará isso desta maneira e provavelmente poderá responder também nas próximas horas. É isso, nós vamos continuar acompanhando juntos. Luca Bassani, tem reunião do G7, tem reunião do Conselho de Segurança da ONU, tem reunião do Gabinete de Guerra de Israel, neste xadrez que o mundo acompanha absolutamente apreensivo, sendo jogado em todo o mundo, precisamente o tabuleiro naquela região do Oriente Médio. Luca Bassani na Europa, de olho em tudo o que acontece.